Bom dia, pessoal. Dando seguimento aos nossos estudos, nós veremos durante essa semana ainda o conteúdo da água. Porém, as modificações ocorrem em volta do que nós vamos ver em relação à água. Nós já vimos os seus estados físicos, nós já vimos características, nós já vimos o ciclo da água. Agora a gente verá o tratamento da água, os processos que ela passa até ela chegar até a nossa residência. Bom, então as orientações elas seguem as mesmas, tá? Vocês devem copiar todos os textos e responder a atividade no final. Para quem precisar da ajuda no livro, tá? O conteúdo inteiro na página 70 e na página 71. Após realizar o trabalho, não se esqueçam de fotografar a atividade e me enviar no meu particular, como a gente tem feito. Então, para começar, nós falaremos do tratamento da água, que nada mais é do que os processos que ela passa antes de chegar à nossa residência. Tá? Então, ela é um bem precioso muito utilizado para o consumo humano, ou seja, é com ela que a gente consegue realizar as atividades mais básicas do dia a dia, né? E para que a gente consiga utilizá-la, lógico, ela deve passar por um tratamento adequado, para que depois a gente possa utilizar, né? Então, dando seguimento aqui ao nosso assunto, nós falaremos da água potável. Toda água é potável? Não, a gente sabe que nem toda água é potável, né? Que ela passa por um processo básico, né? Básico, mas assim, um processo rígido, né? De tratamento até ela chegar à nossa casa. Então, a água que a gente utiliza no dia a dia, aquela que a gente está acostumado a abrir a torneira e a ver, a consumir, ela é uma mistura homogênea, ou seja, a água é uma mistura de vários componentes, né? Onde a gente vê apenas a água, mas ali existem outras substâncias diluídas nela, né? Que vem principalmente de rios, lagos, represas e nascentes. Lembrando aí o conceito de mistura homogênea que a gente viu nas outras aulas. Mistura homogênea é aquela mistura em que eu consigo fazer com que duas substâncias pareçam uma só, né? Exemplo que a gente viu, a água e o açúcar, a água e o sal, né? Embora a maior parte da água obtida da natureza pareça limpa, ela raramente é potável, ou seja, própria para o consumo. Então, por mais que vocês vejam aquela água limpinha, sem cheiro, sem cor, tá? Ela, isso não é indício, não é indicativo de que ela está potável. Para que ela fique potável, ela precisa passar por um tratamento adequado. Então, a água potável é toda a água própria para o consumo. Que consumo? Para a gente beber, para a gente cozinhar, né? Tomar banho, enfim, para a gente realizar as diversas atividades do dia a dia. Veremos aqui agora as ETA. O que são ETA? Então, as ETAs são estações de tratamento de água, né? E de estações, T de tratamento e A de água, ETAs. Então, as estações de tratamento, basicamente, são locais com equipamentos destinados a realizar o tratamento da água doce encontrada na natureza e torná-la própria para o consumo. Então, nessas estações, o que vai acontecer é um tratamento da água, que é a água que é encontrada na natureza e que depois será transformada em uma água própria para o nosso consumo. Então, antes de chegar às estações de tratamento, a água ela passa por grades, por filtros, né? Que a filtram e impedem a entrada de animais aquáticos e objetos sólidos, como galhos e folhas. Depois, essa água ela segue para uma série de tanques, no qual é submetida a um processo gradual de limpeza. A água tratada depois é enviada por tubos e canos subterrâneos, né, abaixo do solo, até as residências e aos demais estabelecimentos da cidade. Então, antes dela passar por esses tanques, ela passa por essa grade, né, que seria uma espécie de peneira rústica, né, que, assim, primeiramente ela vai filtrar e impedir a entrada de animais aquáticos e objetos sólidos, para que as outras etapas sejam concluídas depois, né? Aqui eu tenho uma ilustração básica e bem simplificada de uma estação de tratamento de água. Então, aqui na primeira ilustração, a gente tem água bruta, que é a água como ela está disponível aí na natureza. Ela passa primeiro por um processo de coagulação e floculação com adição de sulfato de alumínio. Na terceira etapa ocorre a decantação, né? Que é quando os sedimentos se acumulam lá embaixo. Na filtração, areia e seixos são separados, né?
são ainda resíduos que ainda devem ser separados. Na quinta etapa ocorre a cloração e a fluoretação, que é a adição de cloro e flúor na água, e depois desse processo ela é enviada a um reservatório, que posteriormente será enviada essa água para as nossas residências e para os demais estabelecimentos da cidade. Muito fácil, né? Bem simplificado para vocês entenderem bem. E as águas residuais? O que são águas residuais? Como o próprio nome já diz, é uma água que vai conter resíduos. Mas de onde vêm esses resíduos? Resíduos das nossas próprias casas mesmo, né? Após o uso nas casas, nas indústrias ou na agricultura, a água se torna imprópria para o consumo, sendo descartada. É lógico, quando a gente não utiliza mais, o final de toda a água é ser descartada. As águas descartadas são chamadas águas residuais ou esgotos, né? Bem fácil entender. Em muitas cidades, as águas residuais são coletadas pela rede de esgotos, constituída por tubos subterrâneos que as encaminham para as estações de tratamento de esgoto. Nessas estações, são retirados os poluentes da água antes de devolvê-la ao ambiente. Então, não confundam estações de tratamento de água com estações de tratamento de esgoto, tá? São duas coisas diferentes. Aqui está a segunda parte da atividade de vocês. Então, a primeira parte é copiar tudo que foi falado e a segunda parte é responder essas duas atividades aqui. A primeira, quais são as etapas de uma estação de tratamento de água, tá? Já foi falado lá nos slides anteriores. E na próxima atividade aqui ao lado, vocês têm um textinho, né, com algumas lacunas, e essas lacunas elas devem ser preenchidas com essas palavrinhas que estão nos quadradinhos aqui logo acima, certo? Eu espero que vocês não tenham nenhum tipo de dificuldade, uma atividade muito legal. É um conteúdo gostoso de trabalhar e eu tenho certeza que vocês não terão dificuldade, tá? Caso precisem de ajuda, é só me procurar, tá bom? Bom trabalho, façam com bastante empenho, façam com bastante dedicação e fiquem com Deus. Até a próxima aula.